Ok, então vamos em frente com a vida e o reinado de Davi. Davi, todos nós sabemos, é famoso, ele é considerado o maior rei de Israel. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus e ocupa um lugar de destaque na genealogia de Jesus. Então, Davi é o grande homem. Então, hoje, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar mal de Davi. Vou falar mal de Davi. Por quê? Bom, uma porque a Bíblia também diz isso. Outra porque ele era gente como nós e teve lá os seus problemas e nós podemos aprender alguma coisa disso, espero. Agora, como é que era o negócio aqui? Sim, funcionou. Tá. Davi teve os seus problemas na vida e nós queremos dar uma olhada em alguns deles para ver se isso nos pode ensinar alguma coisa para a nossa vida também. Um desses problemas nós já vimos numa das aulas passadas, que era a questão de Batseba e Urias. Eu não preciso repetir essa história toda, vocês certamente lembram dela, né? Na verdade, esses eram dois problemas, duas falhas que houve com ele, que ele cometeu, um adultério e o outro um homicídio, né? Então, coisa feia, mas aconteceu, faz parte da vida dele, nós já vimos isso, não precisamos repetir isso tudo agora. Mas vamos ver então um outro aqui, que é uma questão que não está assim claramente narrada na Bíblia. Olha, Davi fez isso de errado. Né? Não é bem isso, mas contam vários episódios e várias histórias em que a gente percebe que continuamente houve mais um problema ali, que era Davi e os seus filhos. Se a gente observar a Bíblia, ler todas aquelas histórias, a gente vê que a vida familiar dele não era lá essas coisas, né? Teve aí o caso de Absalão, teve o caso de, como é que ele chamava? Amon, que se envolveu com a própria irmã lá e tal. E o Davi realmente parece que nesse aspecto se perdeu um pouco, se atrapalhou e não conseguiu. Bom, mas isso também só estou mencionando para constar, nós não vamos tratar desse assunto hoje, nós temos um outro, o terceiro problema dele, que é o censo. A contagem que ele mandou fazer do povo de Israel. Ok, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria voltar mais uma vez aos outros e dar uma noção um pouco mais clara do que aconteceu ali. No caso de Batseba e Urias, o que aconteceu? Foi um descontrole e um abuso. Descontrole da situação dele mesmo, né? Ele perdeu o domínio sobre si próprio e abusou do poder dele ao mandar matar o Urias, né? Então esse foi o problema no caso de Batseba e Urias. Quanto aos seus filhos, pode-se talvez falar em negligência. Ele parece que não se ocupou da educação dos filhos da forma como seria desejável. Mas isso é uma coisa um pouco vaga, isso não está escrito na Bíblia desse jeito. Mas quando a gente lê, a gente percebe, peraí, eu acho que é bom eu aprender a fazer isso um pouco melhor do que ele fez, se conseguir. Né? Ok, mas temos o outro, que é o que realmente nos interessa hoje, que é
questão do censo. E essa nós vamos discutir mais, então por enquanto fica parado aí. Por que será, antes de a gente entrar no censo, a pergunta é, por que será que essas coisas aconteceram com o Davi? Com todas as qualidades que ele tinha, que a gente precisa reconhecer, né? Não estou aqui agora para estragar a reputação dele, de jeito nenhum. Todos os méritos que ele tinha, por que aconteceu essas coisas? E parece que o que houve era isto aí, uma situação comum de inércia, de comodidade, sem desafios. O Davi era um homem muito ativo, né? Ele era o comandante, ele estava sempre na frente, ele está aí. A certa altura, parece que ele se acomodou lá em Jerusalém. Conquistou aquela cidade, se estabeleceu lá, estava tudo muito bem, muito tranquilo, e ele sentado, agora sim, eu vou descansar. Só que descanso não era com ele. Ele tinha que se mexer. Então começou a se mexer. Como não tinha nada mais importante para fazer, se mexeu da forma errada. Um pouquinho eu estou adivinhando o que aconteceu, tá? Mas convenhamos, né? É coisa que acontece, pode acontecer conosco também. É bom a gente prestar atenção no tipo de vida que a gente leva. Parece que aconteceu isto com ele. Ok, agora vamos então entrar nessa história do censo. Censo de Davi. O que é isso? No relato que nós temos, que foi sugerido aí para vocês lerem, de 1 Crônicas, está escrito isto aqui. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Bom, se a Bíblia diz que foi Satanás que levantou Davi para isso, é porque a coisa não presta, né? Então é coisa ruim. Resta saber por quê. Tá claro aí, ele não deveria ter feito isso. Se foi Satanás que induziu, então não era coisa que se deveria fazer. Mas aí nós nos perguntamos, afinal, por que não? Por que ele não devia fazer aquilo? Nós aqui no Brasil acabamos de passar por um censo, não é? Agora, ano passado terminou e tal, coisa que se faz aqui, não sei se vocês repararam, mas é que se faz aqui no Brasil a cada 10 anos. É uma contagem que é necessária para o governo poder administrar o país direito. Então, nada demais, é uma coisa normal. E há uma referência interessante na Bíblia, que também deixa a gente assim, agora pensando, mas como é que é para entender esse negócio? Diz aí em Números capítulo 1, o Senhor falou a Moisés, claramente, o Senhor falou a Moisés, e ele disse, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel. Ué, agora é Deus falando para Moisés, para ele fazer o recenseamento, uma coisa praticamente igual àquilo que o Davi fez depois. Por que um é bom e o outro é ruim? Como é que junta isso? Né? Aliás, uma pequena curiosidade, dá para saber aí, dá para entender aí certamente por que é que este livro se chama Números, né? O livro se chama Números. Por que será que ele se chama Números? Ele começa com uma contagem, né? E é bem por isso. Ok. A Bíblia não diz a razão por que o recenseamento de Davi foi ruim. Ela diz, essa de Moisés, que a gente compreende perfeitamente, mas a gente pode deduzir alguma coisa. Só que antes de a gente tentar entender essa aparente contradição que houve aí,
Há mais uma outra contradição, mais uma passagem esquisita que faz parte de tudo isso, e a gente precisa tomar conhecimento e ver outra vez uma coisa difícil de entender, porque a Bíblia não explica com clareza. Mas vamos tentar, pelo menos, né? Se eu falar bobagem aqui, você me corrige depois. Nós dissemos lá de 1 Crônicas que Satanás se levantou para tentar Davi fazer um recenseamento. A passagem paralela em 2 Samuel diz: o Senhor incitou Davi, levando a fazer um censo. Está escrito lá em 2 Samuel. Então, como é que é? Foi Deus ou foi o diabo? Como é que é essa história? E isto realmente não está explicado ali na Bíblia. Mas a gente pode entender a diferença que houve entre a situação de Moisés e Davi. A situação era diferente. Com Moisés, aquele povo de Israel estava em campanha para conquistar a terra. Estavam ativos lá tratando de... teriam combates lá, teriam que entrar na terra de Canaã, e então era necessário que o Moisés soubesse com o que estava lidando, tivesse dados, fez um levantamento, então era razoável. O Davi não, o Davi estava tranquilo, volta de novo, Davi estava tranquilo, acomodado lá na terra dele, né? E resolveu contar ao povo. Por quê? A Bíblia não diz por quê, mas transparece aquela intenção de ele dizer: olha só como eu sou grande, como eu sou importante, vejam só quanta gente eu domino. Porque não havia outra razão para aquilo. Essa coisa que se faz hoje no Brasil, de planejamento disso, não tinha daquele jeito naquela época. Então, no caso de Moisés, nós temos aí... Eu estou brigando um pouquinho com esse negócio aqui, mas vamos lá. Era uma questão de estratégia para Moisés, a contagem do povo. Para Davi, não, era o orgulho dele. Mostrar como ele era bom. Isso aí não fazia sentido. Agora, por que uma vez diz que Deus o induziu a fazer aquilo e na outra diz que é Satanás? Como é que junta isso? Nós temos algumas passagens na Bíblia aí que dão uma ideia, que encaminham essa questão. Uma delas está em Isaías 45, 7. Onde Deus diz, isso é palavra de Deus, ele transmitiu por Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, nada acontece sem que Deus dê o seu aval, né? Então, isso diz. Uma outra passagem que nós temos, e aí a coisa até vai um pouco mais longe, é em Jó. Jó, vocês certamente conhecem, não é? Essa passagem de Jó, capítulo 1. Satanás disse a Deus e provocou Deus a mandar uma desgraça para cima de Jó, e Deus atendeu a ele. Deus, tá bom, vai, faz. O Satanás não pôde fazer aquilo sozinho. Ele precisava de uma autorização de Deus para fazer. Quem fez a desgraça na prática foi o Satanás. Mas ele precisou dessa autorização de Deus. Então, isto é o que a Bíblia nos oferece de informações e dá a entender essa passagem de 2 Samuel, de que foi Deus que incitou o Davi. Ele só pulou ali a pessoa do Satanás, o instrumento, mas foi uma forma também de testar o Davi. Ok, muito bem. Então, oi. Só para enriquecer mais,
Tem também aquela passagem de Acabe, em que Deus fala que ele quer tentar Acabe e ele pergunta quem vai enganar Acabe. E aí aparece o Espírito que diz, eu vou. Aí Deus pergunta, como é que você vai fazer isso? Aí ele fala, eu vou fazer mentira na boca dos profetas. E Deus fala, então vai e você vai prevalecer. É verdade. Isso é o que dá quando você tem um pastor na plateia, né? Mas não, é verdade, é mais uma referência desse tipo, sim. Uhum. Bom, então nós sabemos agora que essa ideia do Davi de fazer recenseamento do povo não foi uma boa ideia, ele não deveria ter feito aquilo, mas fez. E só um parênteses aí, teve um lá da equipe dele que reclamou contra aquilo, o Joabe. Ele não queria fazer. Davi, para quê? Mas não adianta, o Davi era o rei, ele mandou e teve que fazer, né? Eu estou comentando isso porque eu acho que esse Joabe merecia um estudo um pouco maior. É uma figura muito interessante na Bíblia. O que esse camarada fez de bom e de ruim, tem um monte de lições para nós. Quem sabe um desafiozinho para todo o nosso estudo, e uma vez a vida de Joabe, para ver o que se descobrem lá. Tem um monte de coisa. É muito interessante essa figura dele. Bom, mas, ok, o assunto aqui é outro. Então Davi fez aquilo. Depois que ele fez, ele se deu conta, e aí até parece que ele próprio, sozinho, se deu conta do que fez, porque o relato bíblico simplesmente diz que depois que aquilo lá estava tudo feito, estava pronto, tal, Davi diz, puxa vida, eu errei, eu pequei, está errado o que eu fiz, não devia ter feito aquilo. Então, aí volta de novo o lado positivo do Davi, né? Ele era uma pessoa com a consciência bem aguçada, ele cometeu um erro, mas logo reconheceu e ficou bom, e agora como é que eu fico? Né? Semelhante ao caso lá da Batseba e do Urias, no caso lá ele precisou de um empurrão de um profeta, né, para mostrar para ele que ele tinha errado, mas ele reconheceu. Ele imediatamente disse, é verdade, tem razão, puxa vida, e agora? Né? Aqui, então, ele reconheceu isso e depois veio a palavra do profeta para ele, diz, olha, Deus está te dando 3 opções de punição por aquilo que você fez. Escolha uma delas. 3 anos de fome na terra, ou 3 meses de perseguição pelos seus inimigos a você, ou 3 dias de praga. Essa praga, pelo que a gente deduz depois do que se contou, era a praga em cima do povo, provavelmente alguma epidemia, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha, então, nas características dessas punições, desses castigos. Como é que eles eram... Quais eram as características deles? Primeiro, a duração. A fome seria uma coisa longa. Ele era um castigo pesado porque demorava, porque ia durar muito tempo. A perseguição era uma coisa média, ela não durava tanto tempo. 3 meses para ser perseguido é muito chato, sim, mas não é 3 anos, né? Já é uma coisa média. E 3 dias é um prazozinho curtinho. Puxa vida, 3 dias e acabou, né? Então há essa diferença na duração. Outra diferença que existe são os agentes. Quem age ali nesse castigo? No primeiro e no terceiro é Deus. Deus é que manda a fome, que faz com que a terra não produza e tal. E no caso da praga também, Deus que mandou essa epidemia. Pode ser que Deus iria usar aí algum instrumento para isso, mas é a mão dele diretamente que age. No outro, lá no meio, ele
entregaria o Davi nas mãos de homens, os inimigos dele. Não era Deus diretamente. Deus apenas daria a liberação, mas quem ia fazer a coisa são os inimigos dele, de Davi. Né? Outra questão. Quem eram as vítimas daquilo? O castigo era para Davi, né? Mas reparem que no caso da fome, era o povo todo que ia sofrer com aquela fome. No caso da praga, também. No caso da perseguição, era com Davi. Tudo bem, Davi, ele tinha lá os seus auxiliares, eles naturalmente também acompanhariam, mas basicamente o problema era com ele pessoalmente. Seria uma história bastante parecida com aquela do Absalão, né? Davi teve que fugir do filho dele e foi perseguido e tal coisa. Seria uma história bem parecida com aquela. Bom, agora nós temos então essas 3 características para pensar em como avaliar aquilo. O Davi tinha que considerar isso tudo e tinha que escolher. O que ia acontecer com ele? Qual seria, então, o resultado daquilo? Essa é outra questão a verificar. Na fome, o resultado é imprevisível. Ninguém poderia adivinhar ou saber o que em 3 anos de carência na terra iria acontecer. Poderia ser uma tremenda catástrofe ou poderia ser uma coisa até suportável. Muito desagradável, mas suportável. É difícil saber. De repente ele poderia, em parte, lançar a mão aí em parte, da experiência de José e armazenar, mas o José teve 7 anos antes de fartura, isso acho que o Davi não teria. Então, é difícil a gente saber. No caso da perseguição, o resultado era passageiro. Ele era muito desagradável, mas ia atingir somente o Davi e alguns auxiliares, talvez, mas era previsível. Se Deus disse a Davi, olha, 3 meses de perseguição, então isso significa claramente que depois desses 3 meses a perseguição acabaria e voltaria tudo ao normal. Senão, não seriam 3 meses, senão seria indefinidamente, né? Então, havia essa perspectiva de o resultado ser passageiro. Daria para prever que 3 meses depois a coisa voltaria ao normal. E o outro, o da praga, o resultado era grave, porque atingia toda a população, violentamente. Então isso é uma questão complicada. Bom, agora nós precisamos ter o Davi, estava diante desse dilema agora aqui que eu escolho, ele teria que adotar alguns critérios para decidir. Como é que eu decido essa coisa? Primeiro critério, quem ou qual é a causa? Bom, a causa foi Davi. Foi a teimosia dele. Ele era o culpado. Isso está claro. O povo todo que seria envolvido, não, eles não tinham nada a ver com isso. A causa mesmo era Davi. Segundo, quem seria punido? Na primeira e na terceira opção, o povo todo sofreria punição, castigo, sofrimento por causa disso. Na do meio era só o Davi. Quem era o culpado? O culpado era Davi. E o povo era o quê? O povo era inocente, coitado. Eles não sabiam de nada. Eles teriam que apanhar sem saber por quê. Ou será que eram ambos que eram culpados? Não. Claramente o culpado dessa história toda era o Davi. E não o povo.
Isso precisa ser levado em conta, porque se o povo tivesse alguma culpa, poderia dizer, bom, então eles que também participem dessa coisa toda e sofram com isso, né? Mas não era o caso. Muito bem. Qual foi o resultado dessa punição? O que aconteceu? Será que a punição era superável ou reversível? Daria para consertar aquilo? Daria para aguentar, afinal das contas, a coisa toda? Ou não? No caso da fome de 3 anos, sim, ela era grave, era pesada, mas daria para superar, não ia acabar com o povo. Eles iam sofrer um bocado, mas depois teria como se recuperar daquilo. No caso da perseguição, também, a gente já tem a promessa logo de cara, 3 meses e depois acabou o problema. Então dá para aguentar. É muito chato, mas dá para aguentar. E o terceiro, aquela praga, aí o povo morre. Não dá para reverter aquilo. Aí realmente a coisa é muito pesada em cima desse povo. É superável ou é irreversível? Nós acabamos de ver isso. Bom, isso tudo ele teria que levar em conta, e com isso me acabaram as imagens, porque o assunto agora meio que termina por aí e nós temos que avaliar a situação do Davi e ver como é que ele decidiu. Isso não tem como apresentar ali. Eu quero então deixar com vocês essa questão, nós vamos comentar um pouquinho ainda, mas essa questão, por que nós estamos estudando isso dessa forma? Gente, são coisas que nos acontecem também, podem acontecer conosco, e é útil quando a gente está de frente a uma coisa dessas. Dificilmente para nós vai acontecer de Deus mandar o mensageiro e dizer, olha, eu vou te punir, escolha uma de 3 punições. Não, mas nós podemos prever problemas e avaliar. O Davi fez uma avaliação, só que a gente vê que essa avaliação dele foi parcial. Ele não considerou todos esses aspectos. Ele disse, puxa vida, fome de 3 anos, eu acho que ele nem considerou aquilo, é muito demorado e tal. Mas o outro, ele disse, entre cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus, eu prefiro cair na mão de Deus. E é um argumento até bom, né? Deus é misericordioso, Deus é justo, esses meus inimigos não, né? Então, eu prefiro cair na mão de Deus. Mas ele só considerou um aspecto. Ele não considerou que o povo, que era inocente, também cairia nisso. Isso ele não levou em conta. Ele olhou, de novo, só para si. Que ele, então, não tenha escolhido os 3 anos de fome é compreensível por causa da demora daquilo. Era um castigo muito longo, com o pessoal sofrendo por muito tempo. Ele deve ter olhado aí para os 3 dias e dizer, opa, isso é rapidinho, isso passa logo, e é Deus que está fazendo, então vamos nessa. Vamos nessa, e eu não quero ser perseguido pelos inimigos, não, porque sabe lá o que eles vão fazer. Bom, sabe lá o que eles vão fazer, mas acabar com ele não iriam, porque Deus tinha prometido 3 meses e a vida dele ia continuar, né? Então ele escolheu a praga, ele decidiu pela praga. O que nós podemos, acho eu, aprender dessa história é a necessidade de examinar bem o que nos acontece, de não se deixar levar assim pelo susto, pela emoção,
mas de parar e pensar e dizer, peraí, o que é que tudo influi nisso que eu estou prevendo que vá acontecer? Isso às vezes, aqui no caso do Davi, foi castigo de Deus, mas no nosso caso podem até ser planos de trabalho nossos, podem ser algum plano de vida, alguma coisa que, ou algum risco, algum perigo que a gente corra. O que vai acontecer se eu fizer? Eu estou percebendo, por exemplo, que eu tô doente, estou com algum problema. O que eu devo fazer? Deixa esse negócio ir levando para ver o que vai acontecer? Ou vou correndo para o médico? Ou vou tratar de me internar porque isso aqui está... Como é que eu vou decidir? Bom, esse é um exemplo fraquinho, mas é o que poderia nos acontecer, né? Se nós estivéssemos numa situação de guerra e de perseguição, por exemplo, poderia ser essa ideia: fico aqui, aguento isso, resisto, me escondo, fujo. O que eu faço? Gente, esse é um problema que está cheio de cristãos aí pelo mundo afora enfrentando. Nós é que somos privilegiados aqui, não temos problema. Mas está cheio por aí de cristãos que estão nessa, e eles precisam tomar uma decisão. O que eu faço? Então é bom a gente examinar os aspectos todos, que são diferentes de caso para caso. O Davi aí foi um exemplo. O nosso exemplo, se ocorrer, provavelmente vai ser diferente, mas de não tomar uma decisão sem pensar muito. O Davi pensou apenas em um aspecto. Prefiro cair na mão de Deus e não dos homens. Até faz sentido, até tem razão, só que tem todo aquele outro negócio junto que ele não levou em conta. Resultado, nós lemos na Bíblia. Qual foi o resultado? Foi que houve uma grande desgraça nesses 3 dias, morreu muita gente, e aí o Davi, de novo, pela segunda vez, nesse caso, teve que se arrepender e dizer: oh, Deus, fui eu que aprontei isso tudo, eu sou culpado. Esse povo todo não tem nada a ver, puxa vida. Mas ele tinha uma opção de ser só ele castigado. Ele não quis, porque ele não enxergou o que aconteceria, né? Então o povo todo acabou pagando o pato por causa daquilo. Davi era um homem muito influente, ele era o rei, ele mandava naquilo tudo. Qual é a nossa área de influência? Nós vamos fazer algum estrago grande em torno de nós se nós tomarmos uma decisão errada ou não? Se não, bom, pelo menos os outros não seriam atingidos, mas ele se preocupou com uma parte do problema, tomou essa decisão e o que aconteceu foi isso. Ele foi, então, voluntariamente confessar que foi ele que errou, que ele é que devia ser punido, e não o povo. Pelo jeito, ele não ficou doente com a praga, né? E então Deus deu uma resposta para ele, diz: vai, faça um sacrifício, faça aquilo que a lei manda a esse respeito e você vai ser perdoado. E tudo bem, ele foi e fez isso. E aí, quando ele foi dar esse sacrifício, ele deu de novo um exemplo muito positivo. Então o Davi não foi só, não estou aqui só para falar mal do Davi, não. Ele também fez coisas boas. Ele foi muito, muito correto naquilo lá. Ele foi até o local que Deus lhe indicou, aqui nesse lugar, que por sinal, pelo que a história conta, é aquele monte lá em Jerusalém, onde depois foi construído o templo. Vai lá e apresente lá um sacrifício de acordo com o que a lei manda e tal, e você vai ser perdoado. E então ele foi lá falar com o dono do terreno, um tal de Araúna. Eu sempre acho que esse Araúna deve ser um índio tupi, pelo nome dele. Parece nome de índio, né? Mas não era, não. Foi falar com ele e disse: olha, eu preciso comprar esse teu terreno aqui, porque eu tenho que fazer uso dele e apresentar um sacrifício, etc. e tal. E o Araúna logo disse:
tudo bem, fica. Leva, pega de presente, não precisa pagar não, eu assumo, eu te dou inclusive os animais para o sacrifício e tal coisa. Então ele ficou todo preocupado e empolgado até com isso, querendo colaborar. E o Davi disse, não, eu vou comprar, eu vou pagar o que vale isto aqui, porque eu não vou oferecer um sacrifício a Deus que não me custe nada. Essa foi uma atitude que dá para a gente anotar e lembrar e não esquecer. Foi exemplar. Muito correto da parte dele. Parabéns para o Davi por essa atitude. E então, tudo bem. Então, o Araúna vendeu para ele o terreno e os animais, tá? E ele apresentou esse sacrifício e o problema, então, parou. Aliás, Deus já mandou um anjo antes parar com o problema. Antes do Davi fazer aquilo, Deus chamou um anjo que estava cuidando dessa praga e disse, chega, basta isso aqui. Mas isso não importa agora se é antes ou depois. O triste dessa história é que todo aquele povo que morreu nessa praga estava morto. Ele não ia voltar a viver. Foi um dano irreversível e por isso muito grave. Claro, a gente pode recorrer à passagem bíblica que diz que para Deus os mortos estão todos vivos e tal. Ok, Deus cuida deles. Um monte de inocente que nós vemos a tragédia, mas da parte de Deus a coisa fica um pouco diferente. Mas de qualquer modo, o problemão estava ali. Se ele tivesse escolhido a perseguição, quem iria sofrer era ele, só. Talvez alguns auxiliares. Mas não o povão todo inocente. Se me permitem sugerir uma solução, eu diria que o Davi devia ter escolhido a segunda opção. Claro, vocês podem achar outra coisa. Não está escrito na Bíblia que a segunda opção era melhor. Isso é palpite meu agora. Tá? Mas era uma coisa de duração média, bastante desagradável, mas não passava disso. Era aquilo e pronto. Os dois outros eram tremendamente problemáticos. Um por causa da longa duração e o outro por causa da desgraça toda que aconteceu no meio do povo. Então, aqui nós temos de novo uma mistura de atitudes de Davi. Uma atitude, eu acho que foi errada, com a escolha que ele fez, mas com um propósito bom que ele diz, eu prefiro cair na mão de Deus e não dos homens. Tá certo. Né? Não lembrando que se ele caísse na mão dos homens, Deus estaria por trás segurando a coisa. Isso ele não considerou. Né? E agora é muito fácil para nós dizendo, tá vendo, Davi, você devia ter feito diferente. Se fosse eu lá sei eu o que eu teria feito. Tá? Então não estou aí para julgar o Davi, mas para nós aprendermos, percebermos o que a gente deveria levar em conta quando acontecem esses reveses na vida da gente. Isso não responde a todos os problemas, isso não resolve tudo, até porque os nossos problemas são diferentes dos problemas de Davi, mas indica, primeiro, tome cuidado para não cometer os erros dele, se possível. Segundo, seja prudente, não resolva as coisas de uma hora para outra, pare para pensar. Claro, ele está numa tremenda pressão. Não diz aí na Bíblia de que Deus tenha dito para ele, me dê uma resposta até as 4 horas da tarde. Isso não está escrito lá. Ele poderia ter pedido um prazo, sei lá. Isso talvez ele fez, não tá escrito, não sei. Mas pare para pensar. Considere os vários aspectos que influem na questão e então tome a melhor decisão, aparentemente, que você puder.
sem deixar de considerar que o Davi estava debaixo de uma tremenda pressão. E para nós é muito fácil falar, faça isso que está certo, o que você fez está errado. Se fosse eu debaixo daquela pressão lá, não sei se eu não teria feito uma coisa pior, tá? Mas a questão objetiva, ela está aí. E na medida em que a gente puder, na nossa vida, tomar atitudes que sejam de acordo com isso, nós vamos, espera-se, ter um resultado um pouco melhor do que o Davi teve naquela ocasião. Então, essas coisas, eu entendo que todo aquele problema do Davi, toda a questão da personalidade dele e tal, nos podem ensinar a tirarmos algumas lições e talvez cometer um erro a menos quando vier alguma coisa, quem sabe. Então, minha esperança é que essa lição aí, um pouco assim fora do rotineiro, seja útil, que a gente possa tirar algum proveito disso e aprender, peraí, pare, pense, avalie. É um pouco ridículo, mas se quiser, dê pontos aquilo lá e faça uma continha para ver qual é o índice pior e o índice melhor. Isso não resolve as coisas, é claro. Às vezes até ajuda a gente a enxergar um pouco melhor. Se nós pudermos com isso ter a lição de como lidar com problemas que vêm por cima de nós de uma forma um pouco mais adequada do que a gente tende a fazer, então valeu. Se não, eu espero que eu não tenha roubado o tempo de vocês hoje. Espero que tenha alguma utilidade nisso, que nós vamos ter que traduzir para a nossa situação particular, que sempre vai ser diferente daquela do Davi, é claro, né? Então hoje é isso. Hoje terminamos um pouco antes da hora. Eu não quero fazer mais falatório só para fazer